Então, hoje nós temos uma celebração e uma palavra para te entregar nessa noite. A Hanukkah é um candelabro, só que ela tem 9 velas, porque ela conta de um milagre que aconteceu durante quantos dias? 8. Essa vela aqui do meio é chamada de vela servo, que ela serve para acender as outras. Mas o candelabro ele é de 9, mas o milagre é de 8 dias. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Gente, eu quero trazer para vocês isso. Porque nós não queremos, de maneira alguma, judaizar a igreja. Não se trata disso, tá? Nós não queremos criar nenhum tipo de efeito judaizante da igreja. Não, nós não vivemos no tempo de judaizar nada. Mas nós temos que recuperar princípios que estão na palavra e que também fazem parte da teologia. Quando se fala em teologia, essa teologia, ela advém do próprio texto bíblico, mas ela também advém de fatos históricos e um conhecimento oral que foi passado de geração em geração, que foi também colocado em livros depois. Então, ao observar tudo isso, e ao entender também que os princípios bíblicos, eles são factuais, são baseados em fatos, então a gente começa a estudar e ver assim, opa, tem princípio envolvido nisso. Tal ponto é que Jesus participou da festa das luzes, ou também chamada festa da dedicação, ou também chamada Hanukkah. Quer ver? Abre lá, para nós iniciarmos a nossa conversa. Em João, capítulo 10, no versículo 22, e diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Esse pórtico de Salomão, nós vemos aqui na palavra que parece que havia um plantão de milagres ali no pórtico de Salomão, não é? Porque os discípulos de Jesus, os 12, os apóstolos, estavam sempre nesse lugar, fazendo muitos milagres nesse pórtico. Mas aqui nós vemos uma passagem que o próprio Jesus estava naquele momento, porque agora lá em Jerusalém é inverno, ok? Ele estava lá em Jerusalém, celebrando ou participando ali, aonde estava acontecendo a festa da dedicação, ou a festa das luzes. Por que tem luzinha aqui hoje? Vocês pensaram que era outra festa, não é. É a festa das luzes, ok? Não se confunda. Então, olha só. De onde saiu isso, pastor? Vamos lá, vamos entender isso. Essa é uma festa judaica. Existem as festas que são do Senhor, que está em Levítico 23, e todo ano eu repito a mesma coisa. Estas são festas fixas do Senhor, que são estatuto perpétuo. Todas as festas apontam para o Messias. A Páscoa aponta para... O que aconteceu com Jesus na Páscoa? Morte e ressurreição. Pentecostes, ele mesmo disse que quando ele fosse entronizado, ele enviaria o Espírito. Então, quando a gente fala em descida do Espírito, significa entronização do Cristo lá em cima. Então, foi a morte e a ressurreição, a entronização em Pentecostes, e tabernáculos foi... nascimento. Pastores estão querendo estragar meu Natal. Não, querido, não. Fica tranquilo aí. Mas Jesus nasceu em tabernáculos. A palavra diz que o verbo se fez carne, estava com Deus e era Deus. Ele veio e tabernaculou entre nós. Então Jesus, ele tabernaculou. Por quê? Porque ele é a primícia
de Deus. E ele foi colocado na festa de tabernáculos numa mesa de manjares. Eu sei que você leu naquela Bíblia traduzida, manjedoura, mas é na verdade a mesa de manjares da festa de tabernáculos. Eu sei que você leu estrebaria, mas na verdade o original é sucá, ou seja, era uma cabana preparada para a festa de tabernáculos, e ali Deus coloca a sua primícia, porque a primeira parte da festa de tabernáculos é a festa das primícias. E Deus colocou, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único, unigênito. Ele era unigênito, porque Ele era só um. Mas a partir do sacrifício, Ele se torna o primogênito, porque agora nós somos uma multidão de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Então a primícia foi colocada ali em tabernáculos, a primícia de Deus na terra. E ele veio como único, mas porque ele veio, ele se tornou o primeiro de todos os outros que foram acrescentados ao reino de Deus. Onde conta a história da festa de Hanukkah? Ou onde conta a história, o fato que aconteceu em Hanukkah? Que milagre foi esse? Bom, isso é contado num livro que não entrou no cânone bíblico. Diga cânone. Ou cânon. O que significa cânon? Significa vara de medir. Então, havia uma vara de medir para saber se aquele livro deveria entrar ou não no cânon bíblico, ok? Então havia vários critérios, né? Quem compilou a Bíblia, havia vários critérios, chamado cânon, para que um livro fosse aceito como um livro com conteúdo sagrado ou não. E uma das causas que alguns livros não entraram foi justamente porque o evento aconteceu depois do cânon ser fechado. Por exemplo, a nossa Bíblia, que nós usamos hoje, a Bíblia cristã, vamos dizer assim, evangélica. Porque tem a Bíblia católica, que também é dita cristã, sim ou não? A Bíblia evangélica, vamos começar pela judaica. A Bíblia judaica, ela tem todos os livros do Antigo Testamento, ok? Ela tem a Torá, os escritos, os históricos, poéticos e os proféticos. Todos os livros do Antigo Testamento estão no cânon judeu. E esse cânon já está fechado, não pode entrar mais nada, certo? Agora existe o cânon católico, que compreende todos os livros do cânon judeu, mais 7 livros que entraram depois, que o cânon dos judeus já estava fechado, e também o Novo Testamento, tal qual nós temos hoje aqui, ok? Então, esse é o cânon católico, esse já está fechado, mas existe o cânon dos evangélicos, que absorveu o cânon dos judeus e toda a parte do Novo Testamento igual dos católicos, porém, o cânon dos evangélicos não está fechado. Pastor, então pode incluir livros na Bíblia? Pela teologia, sim. Eu acho difícil que alguém tenha coragem, no presente século, de adicionar mais livros à Bíblia, que são épicos e que foram importantes. Agora, eu quero dizer para você que tem livros que foram escritos naquela época que têm o valor histórico, mas por algum motivo não entraram no cânon, às vezes até por ter a localização do livro depois que o cânon estava fechado. Por exemplo, Evangelho segundo Barnabé, um evangelho fantástico, mas não entrou no cânon bíblico. Por exemplo, o livro de sabedoria de Salomão. Nós temos na nossa Bíblia hoje o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, que foi Salomão que escreveu, certo? Mas o livro de sabedoria não entrou no cânon, eu não sei porquê, talvez porque não localizaram na época, ou entenderam que aquele livro não traria benefícios sagrados para o cânon bíblico. Nós vemos, por exemplo, o livro de Esther, que está no cânon, mas quase não entrou, porque o livro não cita Deus em nenhum momento, cita só um aspecto histórico, mesmo assim entrou
entrou no cano do Antigo Testamento. Então, eu quero falar de um livro chamado Macabeus. Esse livro ele está no cano católico, mas ele não entrou no cano judeu, que é o que nós temos, de Velho Testamento, porque ele foi fechado, e essa história aconteceu depois. Mas essa história relata a história de uma família sacerdotal. Diga, família sacerdotal. E por que nós damos atenção para essa história? E por que damos atenção para a festa de Hanukkah? Porque essa festa também aponta para o Messias. Essa festa ocorre exatamente no momento da concepção do Messias. Foi quando Maria se encontra grávida. E se você fizer as contas, você vai ver que Jesus vai nascer lá realmente, no final de setembro, início de outubro, tendo uma fecundação nessa época de dezembro. Então, essa festa também aponta para o Messias de uma certa forma, tanto é que ele, e na Bíblia foi registrado aqui, no Evangelho de João, que ele participou dessa festa. Por isso, nós que entendemos o princípio da palavra, nós vamos lá investigar do que se trata, por que Jesus fez isso e qual a relevância que isso tem para nós cristãos hoje. Estão comigo até aqui? Como começou essa história? Gente, ali, um pouco antes, né, aquilo que nós chamamos de intervalo, onde Deus não falou, aqueles 400 anos que tem ali entre o final do Antigo Testamento de Malaquias e o início ali dos Evangelhos, tem um tempo de intervalo, e foi bem nesse tempo que aconteceu essa história. Essa história era uma história que aconteceu onde o Império Grego Seleucida, eles tinham o domínio oriental naquela época. Esse domínio, ele se esgotou pelo tempo e aí entrou um outro domínio, que foi o romano. A cultura permaneceu a mesma, a cultura grega, mas o domínio do primeiro era Seleucida e o domínio depois era romano, na época de Jesus. Então isso aconteceu um pouco antes de Jesus. Nós temos aqui a figura de um homem, um imperador daquela época, chamado Antíoco Epifânio IV. Quem já ouviu falar disso? Esse cara aqui realmente era um cara do mal. E ele, embora a cultura grega tivesse uma liberalidade no sentido de que todas as suas religiões poderiam praticar os seus ritos, e naquela época da cultura grega, havia muitos focos religiosos, muitas seitas, muitas coisas diferentes, e a cultura grega permitia qualquer tipo de manifestação. Porém, esse imperador, ele decidiu oprimir os judeus. E muitos daquela época, até mesmo judeus, eles adentraram a cultura e a filosofia grega. Lembra dos filósofos do mundo antigo? Da filosofia grega? Quem lembra? Quem são eles? Aristóteles, Platão e todos esses, né? Então, muitos dos judeus que estavam subjugados por esse império, também estavam ali adentrando essas culturas. Mas esse cara, ele decidiu oprimir um pouco mais. Por quê? Porque ele decidiu tomar o templo que havia sido reconstruído por Esdras, né? Depois do retorno do exílio da Babilônia, o templo foi reconstruído por Esdras, Neemias reconstruiu as portas e os muros, nós estamos estudando sobre isso, ok? Mas Esdras liderou a reconstrução do templo. E alguém fala, o templo de Herodes. Não, Herodes ele fez um muro de arrimo, fez uma reforma lá. Aumentou a esplanada, mas o templo foi reconstruído por Esdras. E o que acontece? Esse homem, ele entra no templo e ele começa a sacrificar porcos. Inclusive, ele fez um culto de dedicação ao deus Zeus, sacrificando porcos dentro do templo de Jerusalém. Isso foi uma tremenda afronta para os judeus daquela época. Então, eles estavam completamente subjugados e eles não podiam praticar aquilo que eles criam como a sua prática religiosa daquela época. Enfim, nós vemos que depois disso, tá,
um certo dia, um soldado sírio, ele foi até dessa família sacerdotal, Macabeus, e foi pedir para um cara lá, um cabeça de família, cabeça de um clã sacerdotal, chamado Mateus Macabeu. E ele disse assim, ó, tu vai ter que hoje, tu, judeu, vai ter que sacrificar um porco dentro do templo. E ali se iniciou uma revolta. E esse homem, então, esse Mateus Macabeu, acaba matando o soldado sírio, e junto com outros sacerdotes, montaram um exército de sacerdotes na época, e começaram a atacar o exército do Império Seleucida, né? Então, o que acontece? Depois disso, foi uma guerra, uma guerra sanguinária, que durou aproximadamente 8 anos, até que eles conseguissem recuperar o templo. Diga, 8 anos, é bastante tempo. Eu vou dizer uma coisa para você, Israel é um povo de guerra, viu? E eles conseguiram, com o exército Michuruca, novamente, conseguir tomar posse do templo diante de um exército de um império todo. E aí, então, aqui começa a história do milagre. Bom, vencer já foi um milagre, mas a história do milagre começa que, quando eles foram rededicar o templo, ou reconsagrar, diga, rededicar, por isso é festa da dedicação. Eles foram reconsagrar o templo ao Senhor de Israel, ao Deus de Israel. Eles tinham pouco óleo. Eles tinham óleo para que o óleo durasse na menorá durante somente um dia. Esse óleo, ou essa chama que foi acesa, também é chamada de fogo eterno. Lembra aquela palavra que diz, o fogo arderá, lembra disso? Pois é, essa chama também é chamada de fogo eterno. E eles foram lá então, e acenderam a menorá. Mas precisava pelo menos mais uma semana para produzir novamente o óleo dentro dos padrões dados por Deus, através de Moisés, para acender o óleo da menorá. Em outro momento eu vou falar isso, mas só para vocês saberem, a prensa das azeitonas, da oliveira, ela tem a primeira prensa, a segunda prensa. A primeira prensa, ela vai para o óleo da menorá. Depois tem o óleo da unção, depois tem, por fim, chega na última, é para fazer sabão, né? Então, a azeitona, naquela época, ela dava muitos recursos, muitas coisas eles produziam através das oliveiras, né, e das azeitonas. Enfim, eles acenderam a menorá, mas eles falaram, Senhor, nós não temos como manter a chama acesa. Mas eles tinham uma urgência de rededicar o templo ao Deus de Israel. E o que aconteceu, que enquanto eles preparavam um novo óleo, que durou mais ou menos uma semana para ficar pronto, o natural era que a menorá fosse se apagando e apagasse o fogo. Mas, por questão de um milagre, aquela menorá do templo, ela durou a semana inteira. O óleo subsistiu toda aquela semana. Então, quando os judeus eles comemoram a festa da dedicação, eles estão falando de um milagre que aconteceu da multiplicação do azeite, da multiplicação do óleo, de manutenção de uma chama que teria se apagado de maneira natural. Mas, porque Deus colocou a mão naquele lugar, aquela chama então durou 8 dias, e então eles puderam ali glorificar o Senhor por causa desse milagre na vida deles. E até hoje, os judeus comemoram, então, esse milagre que aconteceu ali na rededicação do templo. Agora a pergunta, o que isso tem a ver conosco? Nós que somos crentes em Jesus Cristo, o que isso tem a ver com a igreja do presente século? Qual princípio está contido nisso? Por que Jesus participou dessa festa? Bom, a primeira resposta é porque ele era judeu, né?
Todo judeu participa das festas judaicas. Mas por que hoje nós fazemos menção dessa festa? Isso nos judaiza? Não, não. Ninguém aqui vai virar judeu por causa disso, amém? Mas por que nós lembramos dessa festa e o que isso tem a ver com a igreja do presente século? Aí eu quero ler mais um texto com vocês. Abre lá a tua Bíblia. Primeira Coríntios 6. (18). 1 Coríntios 6, 18. Essa é a introdução, gente, para vocês contextualizarem. Então, agora nós vamos começar a palavra do culto. Tá bom? Então, presta atenção que agora é que vai começar. 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós vemos aqui que a Bíblia, ela sempre traz algumas metáforas, algumas figuras de linguagem, principalmente porque era uma maneira de ilustrar as verdades eternas. As parábolas que Jesus contava, elas eram para ilustrar, eram situações do cotidiano para ilustrar verdades espirituais eternas. Então, imagina, um povo simples, um povo não muito letrado, que precisava entender o que Jesus queria explicar. Qual é a metodologia que Jesus usou? Ele contava parábolas, ele usava metáforas. Então, nós vemos aqui que Paulo também se utilizou muito dessas figuras de linguagem. Quando ele fala, vocês são templo do Espírito Santo, presta atenção nisso. Vocês são templo. É porque eles tinham certeza, é porque Paulo tinha certeza que eles tinham o entendimento do que significava um templo naquela época. Talvez hoje a gente não tenha. Talvez hoje a gente não tenha essa convicção, porque aquilo que nós temos hoje aqui, que nós podemos até chamar de a casa do Senhor ou de templo, não tem nada se parece com o templo daquela época. Primeiro que o templo não era um local de pregação, o templo era um local de oferta e sacrifício. A pregação acontecia nas sinagogas. A leitura dos rolos da Torá acontecia nas sinagogas, o ensino era na sinagoga, mas o templo era um local de sacrifício, de oferta. Ele tinha 3 partes. Ele tinha o pátio, onde tinha o altar de sacrifício e a pia que lavava o sacerdote. Na parte de dentro tinha a menorá, a mesa dos pães e o altar de incenso. E no Santo dos Santos, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, tinha a Arca da Aliança. Então, quando ele fala templo, aquelas pessoas entenderam o que isso aqui quer dizer. Talvez a gente, quando fala templo do Espírito, que legal, mas não chega lá no entendimento do que o texto está querendo dizer. Assim como quando Jesus chamou os 12, que nem convertidos eram alguns, que Jesus falou assim, Pedro, quando tu te converter, ele já era apóstolo, né? Eles nem eram convertidos, já eram apóstolos. Então, pensa uma coisa, quando Jesus chamou os 12 para dizer assim, agora vocês são apóstolos, eles entenderam qual era a missão, porque apóstolo não nasceu no Evangelho, apóstolo era um emissário, um enviado do exército romano, que era mensageiro para levar uma mensagem. Então, quando ele disse assim, agora vocês serão meus apóstolos, eles entenderam, então é isso que é para fazer. Entendeu? Então é exatamente assim. Nós vamos pegar essa mensagem e vamos levar nos vilarejos. É isso, que nem os apóstolos do imperador fazem. Tá, então tá. Então agora eu entendi
então agora nós vamos fazer. Já entendi como se faz. Não precisa explicar mais. Por quê? Porque eles conviviam com aquela realidade. E hoje nós convivemos com uma realidade muito distante do entendimento que aquelas pessoas tinham por conviver naquele contexto. Então, quando Paulo está falando que você é templo do Espírito Santo, nós temos que entender exatamente o que significa isso. Quando nós falamos de festa da dedicação, nós estamos falando da rededicação de um templo físico que foi profanado. Mas trazendo para o contexto atual, nós estamos falando da dedicação de um templo, um tabernáculo terreno, que muitas vezes também pode ser profanado por causa do pecado. Então, quando celebramos Hanukkah, nós estamos lembrando que nós precisamos voltar à santidade. Quando nós celebramos Hanukkah, nós estamos pensando que nós devemos voltar ao sentido original de alguém que realmente tem em si a moradia do Espírito Santo. E quando eu falo pecado, eu não falo pecado somente o pecado de uma pessoa que adulterou, ou uma pessoa que matou outra pessoa, né? Porque esses pecados morais, eles muitas vezes assim, não, isso eu nunca fiz, nunca vou fazer. Ok, beleza, que bom, graças a Deus. Está tudo lá no decálogo, está tudo lá nos 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Agora, tem outro tipo de pecado. Tem o pecado, que muitas vezes está no coração. Muitas vezes aquilo que eu estou olhando, que eu estou observando, aquilo que eu estou pensando, aquilo que está respondendo dentro da minha alma, tem muitas vezes influências que estão agindo na minha vida, que comprometem relacionamentos, que comprometem a santidade, que comprometem as palavras, que comprometem o testemunho, e isso também é pecado. Tem pecado que ninguém está vendo e é pecado. Então, em Hanukkah, a palavra está dizendo, olha, você precisa pensar na dedicação do seu templo terreno. Porque o seu corpo não foi feito para o pecado. Ele não foi feito para a profanação. O seu corpo, a sua mente, a sua boca, o seu coração, os seus membros foram feitos para a glória de Deus. Esse é o sentido de Hanukkah para nós. Entender que nós, nesse tempo presente, nós precisamos estar com a nossa vida passada limpo. Mas será que as bênçãos, o milagre chega até nós, como chegou para aquela família sacerdotal chamada Macabeus? Será que o milagre, se você quiser ler essa história, depois leia lá o livro de Macabeus 2. Quem tiver uma Bíblia católica em casa ou lê na internet, tá? Mas não estou dizendo para você virar católico, tá? Só para conhecer a história. Tá? Ficou claro aí? Na verdade, eu amo os católicos. Recebi a unção agora. Leia, viu? Não vai te morder, fica tranquilo. Pode ler, aprenda, conheça. Sabedoria, conhecimento nunca é demais na nossa vida. Aí precisa conhecer, a gente precisa entender o fundamento, ok? Mas olha só, o que mais é celebrado em Hanukkah? Justamente o milagre. Qual era o sonho deles? O sonho deles era viver a libertação do povo de maneira sobrenatural, porque eles não tinham exército para vencer aquela guerra. Presta atenção aqui, gente. Já descontraiu, né? Vamos lá. Eles não tinham exército para vencer aquela guerra. E o sonho deles era ter o templo rededicado ao Senhor. Uma restituição.
aquilo que havia sido tirado deles, agora eles queriam novamente ter, porque aquilo era muito precioso e importante para eles. Então, quando nós pensamos em Hanukkah, nós também, além de pensarmos na santificação do nosso corpo, já falei na semana passada, né? Nós temos a fonte em nós. Mas quando nós andamos em santidade, buscando o Senhor, o rio transborda, né? Aí inunda a terra, esse rio que vai fluir do teu interior. Já falamos isso semana passada, amém? Mas também tem a ver com o entendimento de que Deus pode fazer um milagre, é a memória de um milagre, de uma geração sacerdotal, que não tinha exército, mas venceu uma guerra invencível. Meu Deus, Israel passou tantas vezes por isso, né? Preste atenção, a menorá que foi acesa, não a Hanukkah. A Hanukkah é para celebrar Hanukkah. Mas a menorá que foi acesa, o versículo-chave estabelecido pelo rabinato judeu para a menorá é Zacarias 4:6, que diz: nem por força, nem por violência, mas pelo Senhor dos Exércitos. Essa palavra foi entregue a Zorobabel, que estava indo com a primeira turma voltando do exílio babilônico para a reconstrução, e nessa caravana, se não me falha a memória, Esdras já estava nela. Então, olha só, não por força, algumas traduções falam, não por exército, mas pelo Senhor dos Exércitos. Então, queridos, Israel entendeu que não é por força, que não é por exército, não é por violência, mas é pelo Senhor dos Exércitos. E hoje você precisa entender, ainda que você não tenha um exército para lutar a guerra que você está lutando, não vai ser por força, não vai ser por violência e nem por exército, vai ser pelo Senhor. Você vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Você vai vencer essa guerra. Só quem recebe, diga eu recebo. Em nome de Jesus. Você vai vencer, meu irmão. Hanukkah nos lembra que o Senhor pode dar vitória diante dos nossos inimigos. E quando Ele nos der a vitória, os sonhos que estavam esquecidos, aquilo que nos foi tirado, aquilo que nos foi roubado, o Senhor vai restaurar. Quem aqui crê que Deus tem uma restituição na sua vida? Uma restauração de algo que foi perdido no caminho. Algo assim, Deus, isso eu perdi, mas eu queria de volta. Eu tenho coisas que eu perdi no caminho, que eu gostaria de ter de volta. Quem aqui tem sonhos ousados, mas que você julga assim, Senhor, eu não tenho condições de lutar esse sonho. Talvez você pense assim, não é o tempo, porque eu não tenho força para isso, Senhor. Quem aqui pensa isso? Tem alguma coisa? Eu quero te dizer, não por força, nem por violência, mas pelo Senhor dos Exércitos. Deus vai fazer um milagre na tua vida hoje. Eu creio nisso. E eu libero essa palavra no mundo espiritual. E eu espero que você receba no seu espírito. Amém? Deixa eu te falar algo. Alguém pode estar pensando, pastor, mas essa palavra é do Velho Testamento. É o profeta lá do Velho Testamento. Então deixa eu te ler o novo. Querem ver o novo? Amém. Abre em Gálatas. Gálatas 3. Pode ser no 28. Olha só o que Paulo fala aos Gálatas. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas o Velho Testamento é para os judeus. Todos, você ainda acredita nisso? Então vamos ler o 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você é de Cristo, tudo aquilo que foi destinado para Abraão e para sua descendência, você se torna herdeiro de todas as promessas. Então eu quero dizer, meu irmão, isso aqui não é só para o judeu, embora seja dos judeus, nós podemos tomar posse da promessa.
nós podemos tomar parte nessa promessa. Porque se eu sou de Cristo, e não se esqueça, Cristo era judeu. Então tem um judeu morando aí dentro de ti, no teu coração. Ele era judeu. Então, se eu sou de Cristo, eu me torno herdeiro de todas as promessas feitas a Abraão. E quem foi Abraão? Quem foi Abraão? Abraão foi o homem ao qual recebeu a promessa de que Deus faria o nome dele grande, de que dele partiria muitas nações. Deus daria muitos filhos a Abraão, assim como a areia do mar, as estrelas do céu. E Deus prosperou Abraão de maneira sobrenatural, e toda a sua descendência. Então deixa eu te dizer algo, meu irmão. Nós temos parte nessa promessa. Por quê? Porque somos de Cristo. Quem é de Cristo aqui? Levanta a mão bem alto. Você tem parte na promessa de Abraão, meu irmão. Te alegra. Deus vai realizar os teus sonhos. Os exércitos do Senhor virão sobre ti. Tem gente que pensa que a Bíblia só funcionava naquela época, aonde aparecia o anjo, aonde Eliseu disse assim, abre o olho de Geazi, Senhor, ele olhava, tinha exército de anjos. Tem gente que acha que isso acontecia naquela época. Não, tudo aquilo está para nós no tempo presente. Todas as bênçãos já foram depositadas na nossa direção. Todas as promessas que desde a antiguidade, desde os primeiros tempos, foram destinadas para ele. Para eles. Eles quem? Para a oliveira. Israel. Hoje nós éramos oliveira brava, mas agora fomos enxertados e temos direito à mesma seiva e à mesma raiz dessa oliveira. Todas as promessas estão nas nossas direções. Você recebe